Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Open Campus da PUC e muito bem-vindos a esta oficina do curso de Engenharia Mecânica. Eu sou o professor Sérgio Boscato, sou professor do curso de Engenharia Mecânica e também coordenador do curso de Engenharia Mecânica. E estaremos conduzindo aqui uma oficina pautada pelas aplicações da Engenharia Mecânica no tópico de energias renováveis. Então, vamos seguir com uma pauta que traz uma contextualização acerca das áreas e da formação profissional na engenharia mecânica. E na sequência, vamos trazer aspectos da atuação profissional e da formação das áreas de estudos dentro do campo de energias renováveis, seguindo com a energia eólica e também uma abordagem com energia solar e energia hídrica ou hidráulica. A engenharia mecânica, ela tem na formação dos profissionais que atuam nessa área uma divisão que pode ser pautada por 5 grandes campos ou 5 grandes áreas: materiais, processos de fabricação, fluidotérmica e energia, projeto mecânico e também mecânica computacional e automação e controle industrial. Além de outras áreas que fazem parte da formação do engenheiro mecânico, como gestão, administração, formação pessoal e também linhas de estudo que podem estar adaptadas a um percurso formativo, que o estudante ou o futuro profissional pode agregar ao seu currículo à medida que escolha disciplinas eletivas na sua formação. Temos também certificações de estudos que podem levar a formação para uma área em especial. Mas, dentro da formação básica do engenheiro mecânico, ou seja, quando se pergunta o que um engenheiro mecânico faz, qual é a função deste profissional, nós temos basicamente estas 5 grandes áreas que podem conduzir os nossos estudos. Na área de materiais, nós podemos ver aqui diferentes materiais e existem diferentes materiais que são tipicamente utilizados em aplicações de engenharia. Então aqui eu menciono metais, polímeros, cerâmicos, semicondutores, compósitos, dentre outros, onde nesta área estudamos estrutura, propriedades, processamento, aplicações, técnicas de caracterização, entre outros aspectos fundamentais que o engenheiro precisa ter como base para a aplicação e a escolha correta e entendimento dos materiais utilizados. Na área de processos de fabricação, nós estudamos diferentes técnicas para a fabricação de componentes, de peças, de estruturas, de máquinas. Então a gente pode mencionar processos de interesse da engenharia, que são aplicados em diversos ramos da engenharia. A engenharia mecânica é uma que trabalha em conjunto com diversas outras engenharias que são base para um desenvolvimento tecnológico consolidado. Então alguns processos como fundição, lingotamento, usinagem, torneamento, forjamento, laminação, soldagem, entre outros, e também sistemas de gestão e automação desses processos de manufatura são importantes justamente para atender às demandas da nossa sociedade. Aqui nós temos algumas imagens de soldagem, de usinagem, que são justamente processos que permitem a fabricação de componentes, a transformação de uma matéria, de uma peça bruta, em algo que tem uma forma aplicável. Fluidotérmica e energia. Aqui nós falamos de diversos campos que envolvem termodinâmica, mecânica dos fluidos, transferência de calor, motores e máquinas térmicas. E justamente acerca deste campo, nós vamos explorar um pouquinho com relação às energias renováveis, falando um pouco sobre energia eólica. Aqui nós temos, por exemplo, os motores de combustão interna, trocadores de calor, o estudo dos fluidos se comportando ou ao redor de corpos e também uma quinta área, que é a de projeto e mecânica computacional. Projeto conceitual, criação, desenho, cálculo, o desenvolvimento com o uso de software e o cálculo de equipamentos e estruturas na área de resistência dos materiais são importantes neste campo e também com análise, utilizando softwares de CAI, por exemplo, que fazem ou permitem a simulação computacional das estruturas. Uma quinta área, de automação e controle industrial, permite que o engenheiro mecânico tenha conhecimentos acerca de automação, sistemas como controle hidráulico e pneumático, até chegar num campo que
tangencia a questão de inteligência artificial. Então, é uma formação bastante ampla e completa para permitir que esse profissional possa atuar em diversos segmentos pautados por essas 5 grandes áreas. Vamos contextualizar um pouquinho, então, a questão das energias renováveis na aplicação dentro da engenharia. Se voltarmos um pouco no tempo, temos um cenário aqui onde pouca energia era demandada pela sociedade. À medida que a gente avança, mais energia vem sendo demandada para o uso de equipamentos e até para o próprio conforto e também a produção e desenvolvimento tecnológico. Até mesmo chegarmos a outros corpos celestiais, onde, por exemplo, não imaginem somente essa imagem, mas toda a energia necessária para chegar a termos esses equipamentos tecnológicos ou até mesmo lançarmos o homem ao espaço. E podemos seguir com a visualização de que nas últimas décadas nós temos um uso expressivo, principalmente da energia elétrica, né? E de onde vem essa energia elétrica? Qual é a fonte que nós estamos utilizando e como a engenharia ela é responsável por isso? Nesse contexto, nós vamos abordar aqui a energia eólica, falarmos um pouquinho sobre a energia solar e algumas menções com relação à energia hídrica. A energia eólica ela é definida, e eu acredito que todos já tenham ouvido falar, que é a energia cinética do ar em movimento. Utilizada desde os primórdios para a movimentação de navios, por exemplo, utilizada em equipamentos como os moinhos de vento, transformação dessa movimentação do ar em energia mecânica, e utilizada também nos últimos anos, nas últimas décadas, como conversão ou para conversão da energia eólica em energia elétrica, com o uso de turbinas de um porte maior. Então notem que em todo esse caminho, todo esse percurso de diversos séculos da humanidade, nós tivemos desenvolvimento da área de energia eólica, dos equipamentos e também de toda a engenharia necessária para termos tecnologia, materiais, resistência, que o projeto fosse possível de ser hoje algo que nos trouxesse com grande eficiência a conversão dessa energia. Mencionando a nossa situação atual, a energia eólica está aqui, com 9,1% dentro das fontes de geração presentes na matriz elétrica brasileira, dados de 2019, sendo a hídrica 60,6% e a solar apresentando aqui 1,5%, tendo um crescimento significativo, principalmente no Brasil, nos últimos anos. Em relação ao mundo, a energia eólica, ou o Brasil com relação à energia eólica, está no ranking mundial da capacidade eólica acumulada onshore em 2019, aqui na 7ª posição. Então, figurando entre os 10 países, nesse ranking de capacidade acumulada, o que é muito importante para termos uma matriz diversificada com o uso de recursos energéticos a partir de energias renováveis. Acredito que seja de conhecimento de todos esses parques eólicos que hoje existem aqui no estado, com turbinas de eixo horizontal, de grande porte, com potência geralmente acima de 1 MW, maiores que esse valor também, instalações onshore, que são em terra, certo? Como estamos mostrando aqui, e essa imagem é de uma instalação aqui do Rio Grande do Sul. Existem também outras tecnologias, como instalações offshore, muito exploradas em países que não têm tantas áreas disponíveis para o uso com os parques eólicos. Aqui a gente pode ver turbinas com potências bem maiores e em comparação com navios mais atuais, e as proporções mostram claramente que são equipamentos de dimensões muito grandes. No desenvolvimento de turbinas, tivemos também turbinas com modelos diferentes, com 2 pás, até mesmo com 1 pá. Turbinas de eixo vertical, notem que o rotor trabalha de uma forma distinta nesses 2 desenhos, nessas 2 imagens. Turbinas de eixo horizontal e vertical de porte menor para o uso em regiões onde nós temos o isolamento dos habitantes, onde nós podemos colocar esses equipamentos interligados à rede elétrica e assim explorar da melhor forma esta fonte de energia. Aqui é um sistema híbrido, notem que temos módulos fotovoltaicos também para a produção de energia elétrica. Em qualquer um desses contextos, as turbinas eólicas são equipamentos que dependem do vento incidente. Então a energia é convertida por uso desse equipamento. A potência
entregue pelo vento vai ser convertida e existem variáveis, como a questão da altitude, a questão da posição do hub da turbina. Tudo isso influencia o relevo, a rugosidade do solo, influencia no vento entregue a essas turbinas. Então, a gente pode observar que uma turbina vai ter um efeito sobre a outra. E isso é um campo importante a ser explorado dentro do projeto dos parques eólicos, por exemplo. Nessa imagem fica bem clara em uma estrutura, em um parque, onde nós temos aqui o efeito da natureza mostrando claramente, como uma turbina que está à frente influencia na condição do vento que está chegando na turbina que está atrás. Se formos pensar nas partes de uma turbina eólica, podemos destacar as pás, o cubo, nacelle, a torre e fundação também. Especialmente com relação às pás, que envolve aerodinâmica, acredito que muitos já tenham visto as pás sendo transportadas nas nossas estradas. São equipamentos de um porte significativo. E no seu projeto, nós devemos imaginar o tipo de turbina que vai ser desenvolvida para o uso de pás específicas. Aqui, por exemplo, existem pás, também usadas em turbinas de eixo vertical, onde a sustentação é um parâmetro importante. Nessa imagem nós temos um detalhe do fluxo de ar ao redor de um perfil aerodinâmico e é justamente daí que as forças surgem para o funcionamento e operação desse equipamento, da turbina eólica. Existem também turbinas que trabalham com efeito de arrasto, onde nós temos o fluxo incidindo em uma superfície e praticamente forçando com que ela se movimente, aplicando um torque assim em torno do eixo, e aí nós temos uma turbina operando de acordo com o arrasto. Essa área ela é importante também em outros campos onde a engenharia mecânica também atua. Aqui a gente pode fazer uma pergunta clássica: como os aviões voam? Basicamente, nós temos nas asas perfis aerodinâmicos. E aqui acontece ocorre uma diferença de velocidades que faz com que uma força de sustentação surja, possibilitando que o avião se desloque e possa voar. Então, esse conhecimento é importante e também ele está associado a outros campos da aerodinâmica, como, por exemplo, o estudo dos veículos, a questão das forças de sustentação e a redução do arrasto que impede o movimento desse veículo, nesse caso, seria prejudicial. Então, é um campo que está trabalhando em paralelo na área de fluidotérmica que nós acabamos de mencionar. Uma pá, ela é formada por diferentes etapas ou partes. Uma base, uma região central e uma ponta. Essa região central é a região onde nós temos os maiores efeitos da aerodinâmica. Então, perfis são utilizados para compor o desenho dessa pá. E aqui nós podemos ter uma vista onde diversos perfis aerodinâmicos são posicionados com ângulos distintos para atuar e compor essa pá, para ter uma melhor operação, uma operação mais eficiente frente à sua utilização. Também são importantes os esforços envolvidos nessas pás. As análises com relação à resistência são aspectos que devem ser considerados. Aqui temos uma imagem de simulação em CAI. Outras partes, como a nacelle, nos trazem que essa parte da turbina que está logo atrás do rotor, nos trazem alguns aspectos muito importantes na engenharia mecânica, como todo o sistema de movimentação, dessas pás que giram em torno do próprio eixo, do sistema da nacelle que gira em torno da torre para direcionar a turbina para o vento incidente. E aqui nós temos uma série de elementos mecânicos envolvendo engrenagens, conexões, sistemas como caixas multiplicadoras, justamente para que, dependendo da tecnologia envolvida no sistema de conversão, nós tenhamos um ajuste da rotação da turbina, da ordem de 30 RPM, para uma rotação de 1.500 RPM, que é o que o gerador precisa, a sua rotação nominal de operação. Tudo isso para que tenhamos a possibilidade de explorar da melhor forma esse recurso energético que trata de energia eólica. Então, nós vamos agora a um laboratório com o Gabriel, que é o técnico dos laboratórios de eólica e de sistemas fluidotérmicos aqui da PUC, para observarmos alguns experimentos e algumas condições especiais que temos nos nossos espaços de aprendizagem. Estamos aqui no laboratório de energia eólica
onde nós temos túneis de vento de grande porte utilizados para testes de perfis aerodinâmicos e também de máquinas, como essa turbina eólica. São 2 túneis de vento específicos para cada finalidade, cada um adequado à sua função, e nesse caso aqui nós temos uma turbina eólica de eixo vertical sendo testada ou em movimento. Ok? Nós conseguimos avaliar os seus parâmetros de funcionamento, de operação, com dados de vento conhecidos. Por isso a importância de testes em laboratório dessas máquinas para que a gente possa conhecer, projetar com eficiência as turbinas e ter o conhecimento de como ela poderia operar em uma situação real, onde nós temos variação de velocidade de vento e outros parâmetros, direção também. Nesse caso aqui, nós temos um fluxo direcionado ao equipamento e conseguimos avaliar as suas condições de operação. Estamos agora no laboratório de sistemas fluidotérmicos, um laboratório ou um espaço de aprendizagem da Escola Politécnica utilizado por diversos dos nossos cursos, especialmente a engenharia mecânica, mas é importante mencionar que a engenharia química também utiliza esse espaço de aprendizagem em disciplinas práticas. Então nós temos aqui uma série de equipamentos, de experimentos que são utilizados na formação dos profissionais com a aplicação prática em experimentação. Nós vamos analisar agora um equipamento, um canal hidrodinâmico, que vai demonstrar as linhas de fluxo de um fluido percorrendo ou contornando corpos, que podem ser corpos aerodinâmicos, corpos de veículos em si, corpos como perfis de pás, seções de pás de uma asa de uma turbina eólica, que faz uma menção àquilo que nós estávamos discutindo com relação à aerodinâmica anteriormente, os efeitos de arrasto, sustentação e o comportamento, o desenvolvimento de um fluido em um espaço e como ele interage com o corpo que vai estar presente nesse espaço. A nossa questão, nosso interesse na área da engenharia, nessa análise, é justamente verificar qual a influência, ou como a aerodinâmica, a geometria impacta no rendimento de máquinas, sejam, como eu mencionei, veículos ou perfis aerodinâmicos, como nós podemos chamar as pás de turbinas eólicas, as asas de aviões e outros corpos como aerofólios, enfim. Outra fonte de energia tida como renovável é a energia solar, que pode ser utilizada de diferentes formas, e uma delas, que eu vou apresentar aqui, é a energia solar fotovoltaica, na qual nós temos dispositivos chamados de células solares que permitem ou são capazes de converter a radiação solar em energia elétrica. Nós temos as células solares utilizadas na fabricação dos módulos fotovoltaicos, que por sua vez são utilizados na composição de sistemas que podem ser aplicados em telhados ou até mesmo em usinas de grande porte. Uma célula solar é um dispositivo eletrônico, geralmente fabricada com silício. Um grande percentual, acima de 90%, das células solares utilizam essa matéria-prima. E a estrutura básica de uma célula solar consiste em uma base de silício. Nessa base de silício nós temos a formação de uma junção PN, que é, digamos assim, o segredo de funcionamento e que permite a ocorrência do efeito fotovoltaico, uma região posterior chamada de BSF, malhas metálicas frontal e posterior para permitir o contato elétrico dessas células e filmes antirreflexo. Essa é uma estrutura básica, fabricada a partir de uma linha de processo que tem essas seguintes etapas: lâminas de silício, texturação, que é a formação de micropirâmides para redução da condição de reflexão na superfície da célula, vários processos de limpeza, difusão, onde ocorre a formação da junção PN com a dopagem do silício, a deposição de filmes antirreflexo para reduzir ainda mais a refletância da superfície da célula solar, etapas de metalização para a formação das junções e os contatos metálicos para compor um módulo fotovoltaico com a soldagem de várias células e, por fim, o corte, aplicado muitas vezes para termos a forma adequada da célula e termos também a questão de evitar curto-circuito entre uma face e outra. Um ponto que eu quero chamar a atenção aqui, onde a engenharia mecânica pode ser aplicada, acredito que todos estejam me reconhecendo aqui nessa imagem, é o uso de equipamentos como esse forno de difusão. Esse forno está sendo operado em uma sala limpa de um laboratório aqui da PUC. Então, chamo atenção para a infraestrutura que nós temos à disposição de alunos de graduação, pós-graduação também, onde a fabricação, o desenvolvimento, a operação desses equipamentos são, digamos assim, funções onde o engenheiro mecânico também pode se inserir. Outro equipamento bastante interessante é a evaporadora. Então,
essa é uma máquina capaz de depositar filmes anti-reflexo. Olhem essa coloração azul que nós estamos vendo. Ela faz com que esse filme de coloração azul faz com que a nossa célula solar tenha uma refletância muito baixa, aproveitando melhor ainda a energia disponível, né, sobre a sua superfície. A partir daí, nós temos etapas de corte até termos várias células solares fabricadas. Tendo uma quantidade significativa de células, podemos uni-las com associações elétricas, em série, paralelo, de modo a termos essas linhas, certo? Com várias células soldadas que vão compor posteriormente os módulos fotovoltaicos. Então, esses módulos são utilizados também em associações elétricas, em telhados ou até mesmo em usinas, para a produção de energia elétrica e, principalmente agora, com a possibilidade de interligação à rede, a conexão à rede e a questão de uma micro e mini geração de energia, tendo o consumidor a sua própria produção, né? E isso aproveitado de uma forma bastante interessante atualmente no cenário nacional. Chama atenção, nós temos alguns sistemas com módulos produzidos na PUC, com as células desenvolvidas e produzidas na PUC, no pórtico da universidade e também na fachada do Museu de Ciências da PUC. Convido a todos para visitarem os nossos espaços de aprendizagem e também conhecerem essas instalações que já estão em operação na universidade há bastante tempo. Com uma observação a outra fonte de energia que eu mencionei anteriormente, a energia hídrica ou hidráulica, ela trabalha também com turbinas. Entretanto, o fluido aqui é um líquido. Então, nós temos várias usinas utilizadas ou instaladas no Brasil, sendo utilizadas para a produção de energia, e o funcionamento geralmente tem um reservatório, turbinas que vão utilizar o desnível da água e o fluxo desse fluido para converter essa energia mecânica em energia elétrica. Então, basicamente, nós voltamos à questão das turbinas. E aí, a conexão, produção de energia, e destacamos alguns tipos de turbinas que vão operar justamente nessa conversão de energia. O desenho, projeto, materiais, fabricação, todos os aspectos que eu mencionei anteriormente na contextualização do curso estão presentes em várias dessas etapas, seja na resistência do eixo, seja na vibração do sistema, seja na eficiência das pás, seja na simulação, nos materiais de fabricação, questões que permitem essa manufatura. Tudo isso está englobando aquelas áreas que eu mencionei inicialmente, que são de atuação do engenheiro mecânico. Então, para falarmos um pouquinho mais dessa tecnologia, vamos novamente com o Gabriel ao nosso laboratório de sistemas fluidomecânicos. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Gabriel Simeone, trabalho na engenharia mecânica no laboratório LASFT e aqui a gente tem uma central hidrelétrica. Ela é acionada por um sistema de bombeamento. Todos os equipamentos são estudados em projeto na engenharia mecânica, tanto o sistema de bombeamento quanto da usina hidrelétrica. Aqui a gente tem alguns equipamentos, né, que são controlados pelo painel. Tá? Então a gente tem um painel touchscreen, que ele também é replicado em tablets para utilização no laboratório. Aqui o aluno tem interação total com sistemas de bombeamento, né? Aqui a gente tem um sistema de cavitação, onde a gente altera o fluxo de entrada da bomba, gerando uma pressão negativa, e a gente observa o efeito da cavitação no tubo transparente de entrada da bomba. Tá? Esse equipamento touchscreen também, ele faz a coleta dos dados, a gente faz todo o acompanhamento em tempo real do que está sendo experimentado, e também é possível fazer a coleta de dados e fazer a interação total com o aluno também em modo remoto. Muito obrigado a todos que participaram dessa oficina. Aqui eu deixo o meu contato, se quiserem falar diretamente comigo, podem me contatar pelo sergio.garcia@pucrs.br, e eu também convido a todos para visitarem o site da Escola Politécnica, conhecerem os nossos cursos, os espaços de aprendizagem que nós temos aqui na PUC. Então, muito obrigado e até breve.